a origem e o legado. Ruth 4,6 diz assim: se é assim, não posso resgatá-la, respondeu o parente resgatador. Isso poria em risco minha própria herança. Resgate você e a propriedade. Depois de uma ministração, eu fui abordado por um um adolescente de 12 anos. Ele chegou em mim com um pedido, isso me chamou muita atenção. Ele disse assim: ore por mim, porque eu quero pregar igual a você. Quem me conhece sabe que meu jeito é diferente para ministrar. Olha meu banquinho. Galera! E eu fiquei imaginando o que chamou a atenção desse jovem. Comecei a refletir. Ele teve uma percepção e um desejo, porque eu ativei algo dentro do coração daquele adolescente. E eu percebi uma coisa: eu sou um agente influenciador. E eu quero te dizer, é inevitável. Uma geração recebe influência da geração anterior e influenciará a posterior. A pergunta é: você se importa com o legado que você está deixando para a próxima geração? Porque você está construindo uma história. Nós temos um propósito. Precisamos cumprir nosso propósito. Mas não só isso, nós estamos também construindo um legado. E nós precisamos influenciar de uma forma positiva a próxima geração. E nós construímos isso hoje. A forma que influenciamos hoje será decisivo para o que vai ser gerado amanhã. Quanto maiores forem os desafios, nós temos também a oportunidade de desenvolver novas possibilidades, novos talentos e uma nova criatividade. Eu quero trazer uma palavra para você hoje. Primeiro, a origem e a prioridade. Ruth 4:1 diz assim: Boaz foi à porta da cidade, sentou-se ali. Essa história é muito legal. Nós damos continuidade, hoje é a última ministração, a quarta ministração dessa série, 0. E nós vimos aqui algo interessante. Procrastinar. Sabe quanto temos algo importante para fazer, mas nós empurramos, nós adiamos, nós estamos fazendo tantas coisas, mas nada de concreto. É assim, quando você sabe que tem que fazer algo importante, mas você não faz. Isso é procrastinar, adiar algo que temos que resolver. Eu aprendo com essa história de Boaz que ele precisava resolver a questão de resgatar Ruth. Ele foi para a porta da cidade, porque ele tinha algo em mente: o seu futuro, o seu legado e o seu destino. Prioridade nas suas ações precisamos ter, estratégia como ele fez e sabedoria a forma com que ele fez. Posso dizer uma coisa? O tempo não para. O tempo não para. Deus criou o tempo. O mundo todo está sujeito às regras do tempo. Ninguém pode fugir. E a palavra de Deus diz para a gente usar de forma boa o nosso tempo, não desperdiçar. Então, faça o que é necessário e não deixe para depois. Faça. O que tem mais de valor? Decida o que é importante e o que é urgente. Me impressiona a atitude de Boaz. Ele não perdeu tempo, ele não perdeu oportunidade, ele teve prioridade. Não era somente Ruth que seria abençoada com essa aliança, com esse casamento. Boaz iria receber uma mulher virtuosa. E ele teve como ordem nas coisas prioridade, e ele foi atrás para resolver e resgatar Ruth. Ele nos ensina que o tempo não pode ser desperdiçado e que prioridade, estratégia e sabedoria andam juntos. Segundo, a origem e a convicção. Ruth 4:9 diz assim: Então
Boaz disse às autoridades da cidade, ao povo ao redor: vocês são testemunhas de que hoje comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Quando Boaz fala com o primeiro responsável de resgatar Ruth, havia uma ordem, não era Boaz, era esse homem, que nós não sabemos o nome. Nós não sabemos o nome desse homem, mas ele percebeu que ele poderia comprometer e perder as suas riquezas e os seus bens. Ele não aceitou resgatar Ruth, dando oportunidade para Boaz. Mas eu quero te dizer, ele não tinha convicção que Boaz tinha, porque Deus, ele estava envolvido, e esse homem que não tem nome não sabia, mas Boaz sabia. Você precisa ter convicção. Deus não apenas abençoa o propósito pessoal. Tudo Deus, ele faz para que seja alcançado outras pessoas, outras vidas. Deus é um Deus de multiplicação. E esse homem sem nome, ele pensou só em si. Cuidado quando você pensa mais em coisas do que pessoa. Precisa amar vidas. Cuidado com o poder de conquistar sem impactar ninguém. Seja generoso. Você precisa compartilhar e abençoar os outros também. Cuidado com conquista sem deixar um legado. Seja um exemplo e um influenciador. O reino de Deus nunca deixa ninguém para trás. Você sabe por que uma das coisas que ele paralisou? Porque ele deveria também ter responsabilidade com a sogra Noemi. E ele não quis. Agora eu percebo uma coisa. O reino de Deus, ele pensa em todos. Não é um Deus não é um Deus de exclusão, e sim de inclusão. E Boaz, ele estava determinado sim em casar com Ruth, em assumir Noemi. Eu imagino que ele continuava convicto na direção do seu interior, que Deus estava nesse projeto e nesse propósito. Você sabe o que é convicção? Alguém convicto é certo, é seguro, é decidido, é determinado, é leal, é irredutível. Tem situações que dependem exclusivamente de você. Porque se você não quiser, nada vai acontecer. Nada vai acontecer se você não quiser. Tem que saber o que você quer, porque sempre viver em dúvidas fazem você perder o que com frequência você poderia ganhar por simples modo de arriscar. Mas quando você tem dúvida, você não se arrisca. Quando você tem medo, você não quer avançar. E esse homem sem nome, ele teve medo, ele teve dúvida e nem sabemos o nome dele. Nessa altura, Boaz não duvidou. O que realmente ele queria, ele estava convicto e certo de assumir responsabilidade, onde talvez muitos ali não iriam se arriscar. Mas uma coisa é certa, precisamos nos posicionar com convicção. Homens na palavra de Deus mostram, por exemplo, Abraão saiu de um lugar que nem sabia para onde ele ia, mas ele estava convicto que Deus estava com ele. Josué, ele foi disposto a ter coragem e força, e ele assumiu uma liderança de um grande homem, Moisés, mas ele estava convicto que Deus estava com ele. Você vai ver que, como Ezequiel, Deus, ele precisa de usar você, mas você precisa ter convicção. Ezequiel, fique de pé, eu vou falar com você. Depende de mim, depende de você. Discípulos, eles estavam no cenáculo aguardando a promessa do Espírito Santo. Eles estavam posicionados. Eu quero dizer uma coisa, você precisa ter convicção. Olha o que esse texto diz, Romanos 4, 20 ou 21. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido, convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que ele havia prometido. Deus, ele tem um legado para a sua vida, mas você precisa acreditar, você precisa aceitar, você precisa se alinhar, se mover, você precisa confiar.
Meu irmão, seja convicto que Deus está contigo. O convicto é fácil de identificar, porque ele está disposto e determinado. Você lembra de Josué e Caleb? 12 príncipes, 12 líderes. Apenas 2 eram convictos e dava para ver a diferença. Outros estavam com medo, mas 12 estavam convictos, porque você precisa ter convicção que Deus está no projeto, Deus está no propósito. Eu quero te dizer uma coisa, o convicto se lança totalmente ao projeto de Deus, mesmo quando as circunstâncias apontam ao contrário. Deus, Ele é um Deus que Ele fala o seguinte, presta atenção, o homem, ele não consegue às vezes discernir as coisas, se ele olhar com os olhos naturais, porque a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Então você precisa ter a visão de Deus, você precisa ter o coração de Deus, para você não errar, como Boaz não errou. Ele estava convicto que Deus estava, e ele fez uma história e um legado. Terceiro, a origem e o destino profético. Olha esse texto de Ruth 4, 16 e 17. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, o pai de Davi. Uau! Boaz se casa com Ruth. Às vezes, não conseguimos ver, nem perceber a dimensão do alcance quando nós estamos dentro do propósito de Deus. Imagine um futuro bem distante, daqui a 100 anos. Como você vai ser lembrado? Alguém que fez uma história, deixou um legado que influenciou, ou alguém de uma existência quase nula, que não fez efeito nenhum e que ninguém vai se lembrar. E isso não diz a respeito de conquista, ou de fama, ou de sucesso, mas eu estou falando de um legado. Olha o que diz Myles Munroe. Todos que causaram impacto em suas gerações e afetaram drasticamente o mundo foram pessoas que, devido a uma circunstância, pressão ou decisão, desafiaram a onda da convenção, alargaram as barreiras da tradição e violaram as expectativas do que é normal. A tragédia é viver e não deixar, através da sua vida, um legado, uma história, uma experiência de superação. Nós precisamos viver e deixar um legado para essa próxima geração, deixar um legado para os seus filhos, deixar um legado para a sua família, deixar um legado para a nossa cidade, para o nosso país. É dever de cada um fazer essas perguntas. Estamos usando todo o nosso potencial? Estamos esforçando o suficiente? Estamos dando o nosso melhor nas coisas que nós estamos fazendo? Estamos usando nossos dons e habilidades na sua capacidade total? Martin Luther King, em seu último discurso, ele disse, eu tenho um sonho. Nós temos alguns dias difíceis pela frente, mas isso realmente não é importante agora, porque eu já estive no topo da montanha e vi a terra prometida. Posso não chegar lá com vocês, mas eu quero que você saiba nessa noite, nós, como um povo, nós chegaremos. Uau! Esse homem deixou um legado. Martin Luther King será lembrado pelo seu discurso famoso e pelo seu grande sonho, negros e brancos viverem em paz uns com os outros, liberdade e justiça, sendo desfrutados por todos os americanos. E seus 4 filhos, ele pensou na geração, na próxima geração, em um país que não são julgados pela cor da pele, mas pelo caráter. Em nome de Jesus, você tem se levantado nessa geração para deixar um legado, para deixar uma marca dos céus aqui na terra. E eu vejo esse homem sendo celebrado até hoje. Isso é uma influência para mim e para você, porque nós podemos deixar um legado. Mateus
1, versículos 5 e 6. Olha o que diz. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Boaz, em casar com Ruth, ele teve um filho chamado Obed. Você sabe quem é Obed? É o bisavô do grande rei Davi. E você sabe aonde está a sua linhagem? Onde está aqui? Mateus, linhagem do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Boaz, ele deixou um legado. Boaz e Ruth nos inspira até hoje com as suas histórias. Se você lembrar, desde o primeiro capítulo, meu Deus, fome, Elimeleque foge para uma cidade para não morrer e morre. Você vê que mais Noemi volta para o lugar aonde ela deveria nunca ter saído. Você vê que Ruth, ela é uma mulher que ela foi recebida com uma cultura da honra. Ela teve graça, ela teve escolhas, ela precisava saber o processo. E tudo isso, meu irmão, eles não sabiam, eu e você sabemos que ela está na linhagem de Jesus Cristo. Esse Jesus que ele fala para mim e para você, você precisa ter um legado, você precisa marcar uma geração, você é uma testemunha para que outros sejam alcançados. Jesus se entregou, deu tudo para que você tenha nessa terra um legado. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 8:9. Pois você conhece a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, tornássemos rico. Você tem riqueza, você não deixa um legado se você não quiser. O maior altruísmo da história foi Jesus, porque se entregou por mim e por você. Galera, a origem e o legado. Nós temos um Deus, Ele é a nossa origem. Aquilo que Deus fala é a fonte pela qual Ele cria. Deus falou a si mesmo quando criou você, de modo que você veio de Deus. Você deve reconhecer a sua fonte, a sua origem. Você nasceu em Deus. Todas as coisas têm o mesmo componente e essência das fontes das quais vieram. Nós somos espírito, por quê? Deus é espírito e Ele é a nossa fonte. Distante, nós estamos como se autodestruindo. Não se afaste de Deus. Precisamos marcar nossa história, superar todos os desafios, influenciar e inspirar uma geração que nasce, sabe como? Em Deus. Ele é a nossa origem.